Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou Felipe Ferreira, sou professor do curso de Direito da UCP Univale e hoje eu estou aqui para o mini curso A Tutela dos Direitos Sociais no Brasil. Olha só, antes que vocês se assustem com o título desse mini curso, fiquem tranquilos, tá? Porque aqui nós temos dois grandes objetivos para alcançar. O primeiro deles é ensinar para vocês um pouquinho das noções básicas do direito, um pouquinho sobre cidadania, um pouquinho sobre direitos sociais. Quem sabe, inclusive, isso não desperta aí o interesse de alguns em cursarem, né, o curso de direito aqui conosco. E o segundo e grande objetivo é dar para vocês algumas dicas para tirar um belo de um 10 na redação do vestibular. Já pensou que interessante seria para o teu corretor, lendo lá um tema social da tua redação, observar que você citou uma disposição da Constituição Federal ou uma determinada lei específica? Isso dá uma outra cara para a tua redação, não é mesmo? Então, antes da gente começar aí as nossas explicações e o nosso debate, eu já vou ensiná-los aí uma coisa importantíssima para o curso de Direito como um todo, tá? Entrem lá no Google, que é o pai do conhecimento digital, e escrevam o seguinte no campo de busca: Constituição Federal de 1988. O primeiro resultado vai ser o link do Planalto. Cliquem nesse link, ele vai abrir um arquivo muito extenso. Essa é a Constituição, é aqui que a gente vai entender um pouquinho sobre esses conceitos de direitos sociais. Eu já vou explicar o que é a Constituição, mas abram esse link e procurem lá pelo artigo 6º, ou seja, o sexto enunciado de todos os 250 dessa página do site do Planalto. Façam isso, voltem aqui para o vídeo e daí a gente começa a nossa explicação e eu espero de verdade que essa mini aula seja tão prazerosa para vocês quanto está sendo para mim. Mas olha só, caso você não tenha encontrado esse link para o site do Planalto, não tem problema, tá? Porque daqui a pouco eu vou ler para vocês essas disposições que importam para a compreensão do que a gente vai trabalhar. Antes da gente falar sobre a tutela dos direitos sociais no Brasil e o modo como isso pode impactar a tua redação para o vestibular, a gente antes tem que entender dois conceitos importantes, né? O primeiro deles é o conceito de direito e o segundo é o conceito de tutela. Então, olha só, o direito, em essência, é aquela área das ciências sociais aplicadas que estuda as regras para a vida em sociedade. Então, tudo aquilo que você pode fazer e tudo aquilo que você não deve fazer está estabelecido por uma norma jurídica, por uma regra ou por um princípio. Normas, regras, princípios juntos formam aquilo que a gente chama de ordenamento jurídico ou de direito. E o direito ele tem um formato mais ou menos parecido com o formato de uma pirâmide. Quanto mais alta estiver a norma nessa pirâmide, maior é a sua importância. Quanto mais baixa estiver essa norma dentro dessa pirâmide, não que ela tenha uma importância menor, mas ela precisa estar condizente com as normas que estão acima dela. E aí, pensando que o direito é uma pirâmide, para facilitar ainda mais essa explicação, sabe o que é que ocupa o topo dessa pirâmide? Sabe qual é o compilado de normas que está no topo do nosso ordenamento jurídico? Isso mesmo, a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse documento que você já encontrou lá no site do Planalto ou que você vai ver comigo aqui na sequência. Então, de todas as normas, de todas as legislações, a Constituição da República Federativa do Brasil é o documento mais importante do direito. É esse documento que, tendo, né, um ambiente privilegiado, uma hierarquia privilegiada, é ele que vai estabelecer os limites para que as outras regras, as outras normas que estejam abaixo dela possam existir. Deu para entender mais ou menos? Então, absolutamente nada na esfera municipal, estadual e até mesmo na esfera federal pode contrariar uma disposição da Constituição. Isso significa que se você entender bem direitinho comigo o que é uma Constituição e mais ou menos o conteúdo dela, você vai conseguir entender como todo o direito funciona. Agora, a Constituição Federal também tem uma outra função muito importante para a vida em sociedade. Ela é a principal ferramenta de trabalho do Estado. Ela é o principal instrumento de atuação do Estado. Quando eu falo Estado, meus queridos, eu não estou me referindo ao Estado Federado do Paraná, não, tá? Eu estou falando de um país, eu estou falando de uma nação, ok? Então, pensa comigo da seguinte forma. Todo mundo que trabalha tem uma ferramenta de trabalho, todo mundo que trabalha tem um instrumento de atuação. O meu, por exemplo, enquanto professor, é o meu computador, é a minha lousa, é a minha voz, e com o Estado, com o país, não é diferente. O principal instrumento de atuação do Estado, a principal ferramenta do Estado é a Constituição e todo o restante do direito.
E isso significa, e aqui a gente já começa a desvendar melhor o conceito de tutela, que a Constituição ela não estabelece só aquilo que você pode fazer e aquilo que você não deve fazer, mas também aquilo que o Estado pode fazer e aquilo que o Estado não deve fazer. Quando o Estado faz algo com previsão na Constituição, ele está exercendo a sua tutela, o seu cuidado para com os seus cidadãos. E quando o Estado se abstém de fazer alguma coisa porque essa mesma Constituição o proíbe, então ele também está seguindo as diretrizes da Constituição enquanto ferramenta de trabalho. Pensa lá, por exemplo, no presidente da República. Imaginem que ele pense lá num ato que é muito importante para a vida em sociedade. Antes de dar valor para esse ato, de dar força normativa para esse ato, ele precisa olhar no texto constitucional para ver se ele pode fazer aquilo. Então a Constituição, ela estabelece atribuições positivas que o Estado pode fazer e atribuições negativas, ou seja, coisas que o Estado precisa se abster de fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Abram lá o texto constitucional no artigo 5º. Se você não encontrou o texto da Constituição, não tem problema. Fica atento aqui à minha leitura. Professor, mas o que é o artigo 5º? Olha só, vamos começar a entender como manusear um texto de lei, tá? A Constituição ela é dividida em 250 enunciados normativos. Cada enunciado tem um número, certo? E essa abreviação numérica, ela começa com a expressão ART, que significa artigo. Se eu estou pedindo para você ir lá para o artigo 5º, eu estou pedindo para você ler comigo o 5º enunciado da Constituição. Encontrou aí? Então olha só. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Professor Felipe, o que é que tudo isso significa? Isso significa que a Constituição ela estabelece um limite de atuação do Estado. Ou seja, para respeitar o meu direito fundamental à vida, o Estado não pode violá-lo. Ele não pode tirar a minha vida. Para respeitar o meu direito fundamental à igualdade, o Estado não pode me discriminar por qualquer razão. Para respeitar o meu direito fundamental à liberdade, o Estado não pode cercear a minha liberdade. Então, o artigo 5º, ele traz aqui uma abstenção por parte do Estado. Eu, enquanto cidadão brasileiro, sou titular da minha vida e o Estado, regra geral, não pode violar a minha vida, certo? Esse, então, é um bom exemplo para aquilo que a Constituição estabelece como uma conduta negativa por parte do Estado. Mas vamos resgatar lá o tema do nosso minicurso, a tutela dos direitos sociais. O que é que são direitos sociais? Já vou dar um spoiler para vocês antes da gente fazer a leitura da Constituição. Direitos sociais são o contrário, né? Os direitos sociais são as prestações positivas do Estado. São coisas que a Constituição prevê e que o Estado deve fazer. Então, quando o assunto, por exemplo, é a minha vida, é a minha liberdade, o Estado se abstém. Ele me respeita, respeita a minha vida, respeita a minha liberdade. Ele não interfere a princípio, né? Nem na minha vida e nem na minha liberdade. Agora, quando o assunto, meus queridos, é direito social, aí são outros 500. Daí o Estado, ele tem que fazer. Não é que ele pode, é dever do Estado. Onde é que eu acho isso, professor Felipe? No artigo subsequente, no artigo 6º da Constituição. Para os que estiverem acompanhando a leitura pelo link do site do Planalto, desçam bastante aí, porque o artigo 5º ele é bem extenso. E sigam comigo aqui no artigo 6º da Constituição. Olha só. São direitos sociais, ou seja, são deveres do Estado prestar, são prestações positivas. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Olha só quanta coisa o artigo 6º ele aglutina, ele compreende. São coisas muito importantes para nós, começando pela própria educação, pela saúde, que é um instituto indispensável à vida, a alimentação. O texto do artigo 6º ele é tão detalhista que ele fala, inclusive, da maternidade, da infância e da assistência a quem não tem dinheiro, por exemplo, para prover o próprio sustento, né? Assistência
aos desamparados. Então, aqui nós temos responsabilidades por parte do Estado. E é nesse ponto que a gente precisa chegar para entender o pilar aí do nosso minicurso. Quando eu falo para vocês que hoje a gente vai aprender a respeito da tutela dos direitos sociais no Brasil, eu estou dizendo que, com base no artigo 6º da Constituição, é dever do Estado dar assistência aos desamparados. Não só aos desamparados, mas para você, por exemplo, que até tem dinheiro para estudar numa escola privada, mas que, por alguma razão, prefere economizar esse dinheiro para uma outra coisa, né? Bom, e aí eu fico sem educação? De forma alguma. Por que você pode, por exemplo, optar por estudar numa escola pública ou eventualmente você estuda numa escola pública? Porque a educação é um direito social. A educação ela faz parte da tutela do Estado. Então, o Estado ele tem que fornecer, a princípio, a educação para todas as pessoas. Possam elas ou não, né, pagar aí por um ensino privado. A mesma coisa para a saúde. Se você não tem plano de saúde, ou se é muito difícil para você ou para sua família agora, nesse momento, custear um plano de saúde, você fica desamparado de forma alguma. Novamente, aqui nós temos uma prestação positiva por parte do Estado. Então, você vai receber um atendimento no SUS. E a mesma coisa para moradia. Imaginem aquelas pessoas que não podem, por alguma razão, comprar a casa própria. Existem programas do governo, né, programas habitacionais, para ceder para essa família, dentro de algumas questões importantes, né, a moradia. Então, aqui nós temos prestações positivas do Estado. Então, quando a gente diz lá que a tutela dos direitos sociais no Brasil é positiva, a gente está dizendo que o Estado ele tem inúmeras responsabilidades, mas a principal delas é prover aos seus cidadãos os direitos sociais trazidos pelo artigo 6º da Constituição. Agora vem um ponto importante, aqui a gente já começa a pensar na tua redação. Se o tema da tua redação for, por exemplo, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, olha quanta coisa o artigo 6º abrange. Como é que o Estado faz esse direito social acontecer? Tudo bem, eu entendi que é uma prestação positiva dele. Mas como é que eu, por exemplo, cidadão, tenho acesso à saúde no nosso mundo? Porque a saúde é uma palavra muito bonita, escrita lá numa letrinha preta dentro da Constituição, mas a grande pergunta é: como é que eu vou ter aqui no nosso mundo, no mundo do ser, acesso a essa saúde? E é aqui que entra a chave do negócio. É aqui que você pode, por exemplo, transformar a tua redação para o vestibular, se o teu tema for qualquer um desses. A palavra para essa resposta, a palavra-chave para essa resposta é política. Mas, professor Felipe, o que é uma política pública? Política pública é um conteúdo que, se você for estudar ali nos detalhes, ele é bem denso, mas existem formas muito simples também de explicar o que é uma política pública. A política pública, meus queridos, nada mais é do que as ações governamentais que visam concretizar no nosso mundo alguns desses direitos sociais que estão escritos na Constituição. Eu acabei nos exemplos passados dando um spoiler para vocês, né? Então vamos lá, a saúde enquanto direito social. Como é que eu, cidadão brasileiro, tenho acesso à saúde, tenho acesso a essa política pública? Através do Sistema Único de Saúde. Agora, vamos pensar na seguinte ilustração. Pensa lá num bairro mais afastado do centro da cidade, um bairro novo que está começando, né? Existem muitas famílias, muitas crianças nesse bairro, digamos que seja um bairro um pouquinho mais carente. Como é que essas crianças terão acesso à educação? Através de uma política pública educacional. Então funciona mais ou menos assim. O Estado vai até o bairro, ou através das associações de bairro, as pessoas vão até o Estado, falam lá com o prefeito e passam as suas demandas sociais. Olha, prefeito, a gente precisa de uma creche aqui no bairro. Olha, prefeito, a gente precisa de uma escola de ensino fundamental aqui no bairro. E daí o prefeito, munido lá do seu poder discricionário, vai analisar o orçamento do município, porque direito social custa caro, não é uma coisa barata. Ele vai analisar a reserva do possível, ou seja, ele vai verificar se dentro do orçamento ele dispõe de dinheiro para poder construir essa creche, construir essa escola. Se ele tiver, daí o caminho é um pouco mais simples.
ele vai abrir um edital, convidar as construtoras que tenham interesse em trabalhar para a administração pública. Isso é mais ou menos aquilo que lá no direito administrativo a gente conhece por licitação, é um procedimento administrativo, e aí sim, depois que isso acontecer, essa empresa vai construir para o Estado e para a sociedade, né, através lá do pagamento com dinheiro público, essa creche ou essa escola, e aí pronto. Quando você pisar nessa creche ou pisar nessa escola, você vai poder usufruir de um direito social que anteriormente estava escrito na Constituição e que agora pode ser gozado por você, pode ser usado por você. É mais ou menos assim que funciona. Então, olha só, quando eu falo para vocês que a tutela dos direitos sociais no Brasil, ela exige uma prestação positiva do Estado, o que eu quero dizer para vocês é que o Estado ele tem o dever de construir escolas, construir hospitais, potencializar aí as chances de você conseguir um emprego depois da tua formação, pensar num transporte mais barato ou até mesmo gratuito em alguns casos, criar lá um espaço de lazer, investir na segurança pública, pensar na sua previdência, proteger aquela gestante e ajudar quem mais precisa, que são os desamparados que aparecem na parte final do artigo 6º. Para que todas essas pessoas possam gozar desses direitos sociais, possam fazer uso desses direitos sociais. Sem política pública, meus queridos, não há tutela de direitos sociais no Brasil. E é justamente isso que você precisa dizer na tua redação de vestibular. Vamos supor, por exemplo, que o tema seja... deixa eu pegar aqui um direito social. Vamos supor que o tema seja infância, né? De que modo o Estado protege a infância? Ele o faz não só através da construção de uma creche, mas também criando, por exemplo, oportunidades de lazer para as crianças, ou políticas públicas lá na área da segurança para evitar que o direito da criança e do adolescente seja violado pelos pais ou pela família. E é assim que a gente protege a infância no plano social. Como é que você, por exemplo, tem acesso ao lazer? Através de várias políticas públicas culturais, né? A realização de shows, de espetáculos gratuitos ou de eventos esportivos custeados pelo Estado, é assim que você tem acesso ao lazer. Então, olha só, vou dar uma dica para vocês, tá? Seja qual for o tema da tua redação, se ele estiver inserido no artigo 6º, aqui você já tem um caminho para construir para o teu avaliador, para o teu leitor. Diga lá que o teu tema é um direito social. Ele está previsto na Constituição da República Federativa de 88, mais especificamente no artigo 6º. E que isso significa que, enquanto direito social, esse teu tema, seja o transporte, o lazer, a segurança, a saúde, ele é uma prestação positiva do Estado. Ou seja, o Estado tem o dever de fornecer esse direito social para a sociedade civil, porque é isso que a Constituição Federal diz que ele deve fazer. Eu tenho certeza que, diferente do que acontece aí com muitas redações, se você inserir lá uma disposição da Constituição, se você der para a tua redação uma abordagem não só social, mas também jurídica, a chance de você conseguir uma excelente aprovação no vestibular é muito alta. E vou te falar uma outra coisa, se você conseguir a sua aprovação aqui com a gente, na UCP Univale, eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender e vai ser um prazer, quem sabe, poder dar aula diretamente para você. Meus queridos, é isso. Eu fico à disposição, tá bem? E olha, para mim foi muito legal estar aqui, espero que tenha sido muito legal para vocês também. Um grande abraço, boa sorte, leiam o texto da Constituição e até a próxima.